Deus os abençoe, Desafio Jovem Brasil. Eu sou o irmão e pastor José Martins, presidente do Team Challenge para Porto Rico. Um abraço ao Wagner e toda a equipe que compõe esse maravilhoso ministério aí no Brasil. Estamos muito orgulhosos de vocês e sabemos que o melhor está por vir. E eu sei que vocês estão vivendo um tempo especial neste momento. Gênesis capítulo 37, versículo 19 nos diz, aí vem o sonhador. Veja, e depois diz, agora venham, matemos e joguemos em uma cisterna e diremos que alguma besta fera o devorou. E verão, então, o que será dos seus sonhos. Eu quero falar do ministério que nasce e floresce no meio dessa pandemia. Você e eu podemos estar isolados, mas podemos continuar sonhando. E sabe o que o inimigo pensa quando te vê, quando olha para você? Que aí vem um sonhador. O inferno odeia os sonhadores. Odeia aqueles que se atrevem a sonhar com Deus. E quando você e eu vamos alcançando vidas destroçadas, quando você e eu, no meio de uma crise, vamos caminhando, acreditando em Deus, o inimigo detesta isso. Isso é exatamente o que o inimigo quer romper e roubar e matar em nossas vidas. O sonho e os planos de Deus para todos nós. E eu quero relembrar que os sonhos e os planos de Deus nunca morrerão. Deus sabe fazer cumprir seus sonhos em nós. E mais, Deus sabe criar espaço para termos conexões divinas. E Deus cria momentos para você, para a sua família, para o ministério, para que os nossos sonhos se desenvolvam. O mundo grita para você, aí vem o sonhador. O inferno grita sobre você, olha aí o sonhador. Os demônios gritam sobre você, paremos este sonhador. Mas sabe o que o céu diz e comenta sobre você? Aí está caminhando um sonhador. Veja, sabe o que Deus fala sobre você? Este é meu filho sonhador. Sabe o que o Espírito Santo fala sobre você? Vamos caminhar juntos, ele e eu, porque somos sonhadores. Sabe o que Jesus fala sobre você? Este é um sonhador que tem fé em mim. Aí vem o sonhador. E talvez você sinta que o seu sonho morreu e que seus planos se acabaram, e neste tempo difícil que estamos vivendo, mas eu tenho uma boa notícia para você. Os sonhos de Deus nunca morrerão. E tenho outra boa notícia, que é Deus sonhou com você. Deus sonhou com sua família, Deus sonhou com o seu casamento, Deus sonhou com a coragem que você está caminhando nestes tempos de fé. Estamos vivendo um tempo de fé e apenas os sonhadores, veja você, triunfarão nestes tempos. Desafio Jovem ao redor do mundo continua sonhando. Continuamos sonhando que veremos vidas transformadas, veremos casamentos sendo renovados, veremos pessoas como você dizendo sim a Deus, crendo em Deus em meio a uma pandemia. Jeremias 29:11 diz, pois eu sei os planos que tenho para todos vocês, diz o Senhor, plano de paz, não de mal, plano para dar um futuro e uma esperança. Há uma história na Bíblia que eu quero te contar. Quando Sara já estava acomodada com a sua situação, e Deus pergunta a Abraão, onde está Sara? Onde está Sara? De outra maneira, era como Deus dizendo, é tempo de Sara entender que eu vou fazer algo fresco, vou fazer algo novo. E parecia que em toda a história de Sara estava já entregue à sua condição, mas essa história termina diferente, porque Deus dá a promessa que Sara ia ser mãe e Abraão ia ser pai. Significa que Deus ia cumprir sua promessa e que isso me ensina, em meio ao que estamos vivendo, que nós podemos estar isolados e continuar sonhando. E Deus é um especialista em despertar sonhos perdidos. Deus é um especialista ressuscitando sonhos mortos.
Deus é especialista devolvendo sonhos que o inimigo nos roubou. Outra história tremenda, quando Deus diz a Pedro, em meio a uma visão, que não tomasse por imundo o que ele havia limpado, e ainda enviou Cornélio para se encontrar com Pedro. E Cornélio era a pessoa que Deus usaria para abrir a igreja gentil, a qual Paulo desenvolveria mais para frente e expandiria ao redor do velho mundo. Mas e sobre o rei Manassés? Em 2 Crônicas, capítulo 33, veja só, Manassés fez o que ofende a Deus excessivamente. Em outras palavras, perdeu a linha, passou do limite, e Deus enviou o rei da Síria. E o levaram para a cadeia e amarraram esse rei chamado Manassés. Mas diz a palavra que Manassés, em sua angústia, implorou a Deus, clamou a Deus, e eu gosto muito disso porque diz que Deus o ouviu e restituiu, e Manassés foi livre novamente. E é exatamente isso que o Desafio Jovem está fazendo. Pessoas chegam ao Desafio Jovem, clamam a Deus e Deus os liberta. Eu declaro que há liberdade para a sua vida. Eu declaro que há liberdade para a sua família. Eu declaro que há liberdade em seu coração no dia de hoje. O que aconteceu com a história de Ananias, quando Deus tirou sua comodidade, chamando pelo seu próprio nome? E também diz esta história que nos lugares reconheciam Ananias como um discípulo. Não quero falar agora de Ananias e Safira, vocês conhecem essa história de falta de obediência, mas este Ananias foi quem Deus usou para alcançar Saulo. Deus tirou Ananias da zona de conforto, em meio a um isolamento, em meio a um medo, em meio ao terror que Saulo de Tarso produzia. Mas Deus chamou Ananias. E Ananias, que o nome significa Deus mostrou o seu favor. Ananias representa a igreja. Ananias representa o ministério. Ananias representa o Desafio Jovem. Gente cheia do poder de Deus. Gente que se atreve a dizer a Deus que sim, em meio às dificuldades. Ananias representa você. A pergunta é, onde estão os Ananias do Brasil? Onde estão os Ananias que se atrevem a levantar, que se atrevem a declarar a palavra de Deus, que se atrevem a declarar a bondade de Deus, que se atrevem a mostrar o favor de Deus? Ananias se levantou e foi para casa onde estava Saulo de Tarso. Orou por ele. Diz a palavra que as escamas caíram do olho de Saulo e nasceu o tremendo homem de Deus chamado Paulo. Sabe que Deus está buscando os Ananias para entregar os códigos para transformar de Saulos a Paulos. Esses códigos que Deus entrega aos ministérios para decodificar os Saulos, para dar a luz aos Paulos. Aleluia. Esse é o código que Deus quer te entregar. Esse código para o Desafio Jovem Brasil, para que siga a obra, continue rompendo as cadeias no nome de Jesus, para que a unção e o poder do Espírito Santo se movam com poder e autoridade. Onde estão os Ananias do Brasil? Onde estão? Existe uma comunidade de Saulos por aí que estão cegos, não têm visão, mas no nome de Jesus, Desafio Jovem Brasil, cheio do poder de Deus, vai sair e vai colocar a mão sobre esses Saulos, e vão ver nascer os Paulos, que escreverão um novo capítulo neste país que é o Brasil. Onde estão os Ananias do Brasil? Aleluia. Pois bem, a outra história que eu quero contar é a história quando os discípulos disseram a Jesus, deixai-os ir. Eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres, e eles disseram, este lugar é desértico, esse lugar não tem nada. Mande-os às comunidades próximas, está anoitecendo, já é tarde, para que possam buscar comida. Jesus não tomou essa resposta, Jesus não tomou essa direção, Jesus não tomou essa estratégia. Jesus disse
deem vocês o que comer. E depois os sentou em grupos pelo gramado. E depois orou pelos pães e pelos peixes. E houve uma grande multiplicação e repartiram a comida entre todos e todos ficaram satisfeitos. E vejam só, o ministério que continua sonhando em tempo de pandemia, ministério que floresce em meio à pandemia, é aquele que se atreve a olhar com os óculos dos céus. Nessa história, podemos ver bem claro o contraste do que é olhar com as lentes dos céus e olhar com as lentes humanas. As lentes humanas declaram que os lugares são desérticos, que não há oportunidade, que não há esperança. As lentes humanas sempre mandam as pessoas a outro lugar, sempre tem mais oportunidade de outra forma, em outro lugar. Mas as lentes do céu são as lentes com as que podemos ver através da fé. A lente de Jesus. A lente que nos diz, aqui há uma oportunidade. Assenta num gramado, entrega alimento, deem vocês de comer. Desafio Jovem Brasil. Deus entrega as lentes do céu para que vocês vejam possibilidades onde outros não veem possibilidades. Essas lentes do céu te fazem ver milagres em vez de miséria. Nessas lentes do céu, Deus muda a tragédia em triunfo, os pesadelos em sonhos, a doença em saúde. Deus quer te usar poderosamente. Deus quer fazer coisas novas com você. Onde está a geração do Brasil que se atreve a olhar com as lentes do céu? Lembre-se do paralítico que já tinha 38 anos. Jesus lhe perguntou se queria a cura. E ele, ao invés de responder que sim, começou a dar desculpas de por que não podia ter saúde. Nesses tempos, os sonhadores poderemos escutar a Deus perguntando se queremos ter saúde. E há uma palavra para este Brasil nestes tempos. Quer ser curado? Desafio Jovem Brasil. Deus vai te usar para levar essa palavra. Quer ser curado? Uma palavra que produz muita saúde. Você quer ser curado? Sonhadores responderão sim. Queremos ser curados. Deus derrama uma fórmula de fé para que nós possamos ser sãos nesse momento e produzir saúde nos outros. E levante-se, pegue a sua cama e caminhe. São 3 coisas que Deus quer fazer neste momento. Aqueles que se atrevem a responder que sim a Deus, Deus te diz hoje, levante-se. Deus te diz, pegue a sua cama. Deus te diz, é tempo de caminhar, é tempo de se mexer, é tempo de ativar sua fé, é tempo de se mexer no chamado e no plano de Deus para a sua vida. Onde está a geração que se levanta hoje? Onde está a geração que recolhe a cama? Onde está a geração que sai e caminha no nome de Jesus? Você e eu podemos estar passando por todo este processo, mas podemos florescer. Deus tem sua doce maneira de fazer que seus planos sejam para nós uma realidade. Às vezes, nossa realidade é muito diferente da realidade de Deus para as nossas vidas. Quero relembrar que Deus quer te levantar. Quero lembrar que Deus quer te usar. Quero relembrar que Deus quer fazer algo grande com a sua vida. Quero te lembrar que Jesus está levando a carga mais pesada. Os processos em Deus sempre produzirão progresso. Os processos em Deus produzirão bênção. E os processos de Deus produzirão um desenvolvimento poderoso. Não há limite para o Senhor. Desafio Jovem Brasil, lembre-se, não há limites para o Senhor. Ele sempre chegará onde ninguém pode chegar. Nem sequer nós mesmos podemos chegar em nossas próprias vidas. Deus cruza a fronteira. Deus te ama e não há nada que possamos fazer a respeito. Quem tem esperança é inquebrantável. É inquebrantável. Desafio Jovem Brasil, a esperança de Deus está em você. Você continua gerando esperança e continua pondo essa esperança ao alcance de todos. Quem tem esperança, lembre-se, é inquebrantável.
A graça de Deus não tem limite. Desafio Jovem Brasil, a graça de Deus proporciona um novo começo. Desafio Jovem Brasil, a graça de Deus é maior que todas as nossas culpas e todos os nossos fracassos. Desafio Jovem Brasil, a graça de Deus sempre nos busca quando já estamos destruídos. A boa notícia é que a graça está buscando você e sua graça não se renderá e sua graça te alcançará. Talvez teu sonho esteja morto, mas os de Deus estão vivos. E Deus sonhou com você. Dentro das minhas impossibilidades, há uma intervenção de que Deus faz do impossível possível. Dentro da minha impossibilidade, Ele toma a minha miséria e faz milagre. Quando estive preso e abri meu coração, comecei a sonhar novos sonhos. Quando estive preso e Deus tocou minha vida, os sonhos de Deus invadiram meu coração. O Espírito Santo falou em minha vida e me diz que quando abrimos nosso coração, Deus invade nosso coração e com os seus sonhos. Saiba que você e eu podemos sonhar por outros. Nossas impossibilidades são os campos que Deus utiliza para produzir possibilidades de milagre. Nunca é tarde para um milagre de Deus para a sua vida. Nunca é tarde para um milagre de Deus para a sua família. Nunca é tarde para um milagre de Deus em suas finanças. E nunca é tarde para um milagre de Deus em sua vida pessoal. Eu quero lembrar que Jesus realiza milagres nos piores momentos. O milagre de Deus transcende nossas queixas e nossas recusas. E Deus quer nos levantar de qualquer leito de aflição que este tempo tenha produzido e tenha trazido para as nossas vidas. Eu quero te perguntar, você está preparado para experimentar o que só Deus pode fazer na sua vida? Deus nos ama e não há nada que podemos fazer a respeito. Hoje lembre-se, e com isso eu vou concluir, estamos isolados, mas em vitória. Estamos isolados, mas estamos situados. Estamos isolados, mas continuamos sonhando, porque somos um ministério que floresce no meio da pandemia. Deus quer fazer coisas grandes com você. E Deus quer continuar fazendo coisas grandes com o Desafio Jovem Brasil. Hoje eu quero abençoá-lo no nome poderoso de Jesus. E hoje, daqui mesmo, seu irmão e amigo, pastor José Martínez, te abençoo no nome poderoso de Jesus. E os parabenizo e lembrem-se, o melhor está por vir.